Bom dia! A arriscada escolha de Lewis Hamilton pela Ferrari compensou, encerrando seu jejum de 686 dias sem vitórias em Barcelona. Lewis sabia que a Ferrari não era uma equipe vencedora quando entrou, mas sempre sonhou em vencer com ela e hoje realizou esse sonho. Certamente foi emocionante após a corrida. Na verdade, eu o acompanhei desde o Parc Fermé até a comemoração no pit lane. Ele enfrentou momentos difíceis, frustração, dúvidas, trocou de engenheiros de corrida e achou que talvez nunca mais venceria. Ele falou isso hoje na coletiva. E esse foi o maior jejum da carreira dele sem vencer uma corrida, 686 dias. O GP da Bélgica de 2024, mas ele não pôde comemorar essa vitória no pódio. Ele ficou no segundo lugar, já que George cruzou a linha de chegada em primeiro. Porém, após aquele pódio, o carro de George foi considerado abaixo do peso e a vitória ficou com Lewis. A última vez que ele comemorou uma vitória no pódio foi 2 corridas antes no GP da Grã-Bretanha de 2024. Imagino que muitos assistiram à corrida, então não vou detalhar, mas quando ele entrou no Parc Fermé, saiu rápido do carro e foi direto para a equipe a cerca de 1,5 metro à minha direita, que estava empolgada. Ele achou um espaço no Parc Fermé para pensar, mesmo com um cinegrafista perto de seu rosto. Lando Norris foi o primeiro piloto a se aproximar. Lando esperou alguns segundos, chamou atenção e eles se abraçaram. E depois disso, antes mesmo de tirar o capacete, vários pilotos, Sérgio Pérez, George Russell e Max Verstappen, deram um abraço nele. Ele encontrou sua fisioterapeuta Angela Cullen à minha direita e depois recebeu abraços de Esteban Ocon, seu engenheiro de corrida, e Pierre Gasly. Após a entrevista, subiu para a sala de resfriamento. Enquanto Lewis realmente apostou na Ferrari, a equipe também assumiu um risco com ele. Salário alto, piloto mais velho, mas agora supera Charles Leclerc, seu companheiro. Ele já teve 2 pódios este ano e conquistou sua primeira vitória, e foi um dia épico para estar na pista. Ele está em segundo no campeonato e pode ser uma ameaça real na briga pelo 8º título. O valor da sua marca cresceu agora que ele venceu uma corrida com a Ferrari e espero que muitas camisetas 44 sejam vendidas esta semana. Após a sala de resfriamento, ele foi ao pódio, comemorou como se fosse sua primeira vitória, pegou o troféu e foi direto celebrar com sua equipe. Não sei há quanto tempo não sentia essa empolgação no parque fechado, mas estando tão perto da equipe da Ferrari, eles estavam super animados. Essas fotos são ouro, adoro elas. Após os hinos nacionais e o champanhe, ele desceu para a área de entrevistas da TV, sendo o terceiro dos 3 primeiros a chegar. E enquanto ele passava por mim, eu pude ver que ele estava ao telefone. Eu consegui ouvir porque ele estava no viva voz para todo mundo ouvir, uma voz americana de uma mulher perguntando como foi a sensação. Ele respondeu, inacreditável, Kim Kardashian. Essa foi uma das primeiras ligações que fez ou atendeu após a vitória. Quando ele finalmente chegou àquela área da imprensa, Kimi Antonelli apareceu para lhe dar um abraço e parabenizá-lo. Foi um dia triste para Kimi, pois seu carro não terminou a corrida, encerrando sua sequência de 5 vitórias. Lewis permaneceu na área da imprensa por bastante tempo. Bem antes de ele terminar, os outros 2 que subiram ao pódio, George Russell e Lando Norris, já tinham ido para a coletiva de imprensa e responderam perguntas por um bom tempo. Os jornalistas já haviam feito todas as perguntas e apenas aguardavam a chegada do Lewis, que acabou acontecendo. E os 3 posaram para uma foto rápida que você provavelmente já viu, imagino, nas redes sociais do George, antes de os 2 saírem, deixando o Lewis sozinho no palco. Lewis disse que esse foi o maior tempo que já passou na zona mista da TV. E eu acho que, quando você passou por uma seca como a que ele passou e de repente está de volta ao topo do mundo, provavelmente não há motivo para apressar as coisas. Depois ele correu até o pit lane, onde jornalistas ansiosos e sua equipe o aguardavam para a foto da comemoração. No pit lane, milhares aguardavam por ele, esperando vê-lo após aquela comemoração especial. No entanto, poucos instantes antes de Lewis aparecer no pit lane com a equipe da Ferrari, esses policiais chegaram com as sirenes ligadas e as luzes piscando, dizendo para as pessoas que elas tinham que sair do caminho. Então todas aquelas pessoas que esperaram por tanto tempo não tiveram a chance de ver Lewis lá na grade. Claro que não houve uma vitória da Ferrari desde outubro de 2024, quando Carlos Sainz venceu na Cidade do México. Então eles não tiveram muita prática de como é uma comemoração. Fred Vasseur abriu sua garrafa de champanhe cedo demais, antes mesmo de terem a chance de tirar uma foto decente. E claro, acabou virando uma bagunça, como sempre acontece.
Muito empurra-empurra, muitos abraços e champanhe, sendo borrifado por todo lado, e o clima lá embaixo estava ótimo. Alguém deixou a placa Lewis Barcelona 26P1 sem vigilância, então vários de nós aproveitamos para tirar uma foto com ela. Fiquei intrigado com a declaração do Lewis de que, depois do FP3 no sábado e antes da classificação, ele realmente saiu da pista e voltou para seu motorhome. Ele não está ficando em um hotel. Muitas vezes, os pilotos ficam em motorhomes perto da pista. Por quê? Ele fez isso para organizar as ideias e as palavras e funcionou, pois terminou em segundo no grid. Agora eu quero falar sobre Oliver Bearman. Ele chegou hoje com sua namorada Alicia de mãos dadas e atrás do casal estavam seu treinador Gigi e seu pai David. Em certo momento parei de filmar o casal e olhei para minha câmera. Então, David Bearman me chamou e percebi que eles estavam de mãos dadas, zombando de Oliver e Alicia. Eu gosto dessa foto. Gosto muito. Você ficou sabendo da saída de Nico Hülkenberg da corrida hoje? Eu não acreditei quando ouvi. Liam Lawson levantou pedras na frente do Nico e uma delas atingiu um desses botões que desliga o motor. Quais as chances? Nunca vi isso. É loucura. Nico ficou nada feliz. Mas falando do Liam Lawson, eu vejo ele andando por aí com esse colete de resfriamento várias vezes, às vezes fechado, às vezes não, se trocando aqui na garagem antes da sessão dele no sábado. Vamos voltar para a última corrida do Kimi Antonelli em Mônaco, onde a Kim Kardashian roubou a toalha dele? Sim, vamos, porque na sexta-feira ele recebeu uma toalha nova desse cara, Paul Ripke, que tinha escrito nela, para Kimi da Kim. Hoje conversei com algumas pessoas na Mercedes para saber quem providenciou aquela toalha e todos ficaram se esquivando. Eu sei quem entregou para ele, foi o Paul Ripke. Mandei mensagem para a Kim Kardashian achando que era ela, pois me fizeram acreditar nisso, mas não obtive resposta. Agora acho que só estavam tirando sarro de mim. Foi um gesto bacana que chamou atenção nas redes sociais. Agora, vamos falar do Lance Stroll, que não se importa. O que quero dizer com isso? Bem, Nate Saunders é um jornalista da ESPN e, na zona mista no sábado, depois que Lance tinha se classificado à frente do Fernando Alonso pela primeira vez em 42 tentativas, Nate fez uma pergunta justa para ele. Como se sente por encerrar a sequência de 42 classificações do Alonso? A resposta dele foi direta. Eu não me importo. Pouco antes vi ele saindo da garagem da FIA e parecia não estar feliz. Faria mais sentido se a equipe estivesse no Q2 ou Q3? Ao que ele respondeu, não sei, não dou a mínima. Falei com o Nate hoje e perguntei se ele se surpreendeu e ele disse que sim. Ele escreveu uma matéria para a ESPN sobre isso e achei que a equipe deveria ter falado com ele, pois é assim que funciona na Fórmula 1. Quando há matéria negativa, o pessoal de relações públicas costuma contatar o jornalista para conversar. Mas não, ele não foi contatado por eles e deve sair um artigo maior na ESPN na próxima semana. Porém, os pilotos nem sempre estão satisfeitos. Eu entendo isso e talvez, se ele estava bravo, ele só foi seco com o jornalista. Acho que você também acharia que isso é forçar demais, pois muita gente trabalha para deixar o carro rápido e, no momento, ele está muito lento, como sabe. Fico pensando no impacto disso no moral da equipe. Não vejo isso como algo positivo. Você deve ter visto notícias de Fernando Alonso dizendo que esta pode ser sua última corrida em Barcelona. Ele é embaixador deste circuito, mas no próximo ano não haverá Grande Prêmio de Barcelona. Barcelona e Spa vão dividir essa vaga no calendário, então só voltaremos a Barcelona em 2 anos. Ver Fernando abandonar a corrida hoje foi, na minha opinião, bem triste. Apesar disso, há rumores sobre sua volta à Alpine, que está crescendo. Ele conhece bem Flávio Briatore, então será que isso pode acontecer em 2027? Vamos ter que esperar, porque por enquanto é só conversa. Sobre outros comentários no paddock, muitos dizem que as 2 últimas corridas do ano, Qatar e Abu Dhabi, podem estar em risco. Seria uma pena, pois gosto muito dessas 2 provas. O Qatar, por exemplo, tem o trânsito mais tranquilo para retornar à cidade após o evento, diferente de Barcelona ontem à noite. Demorei quase 2 horas e meia só para sair do estacionamento e voltar à cidade. O trânsito estava caótico. Levei cerca de 1 hora e meia para andar menos de 1 quilômetro. E se as 2 últimas corridas não tivessem ocorrido? Bom, várias pessoas estavam comentando sobre Las Vegas ser as 2 últimas corridas do ano. Claro, a Liberty Media é dona dessa corrida. Essa corrida é deles.
Mas é claro que nada foi decidido ainda, mas imagino que a F1 e a FIA estão analisando todos os tipos de cenários caso essas duas corridas no final do ano não aconteçam. Agora, outras histórias dos últimos dias na pista. Novak Djokovic esteve conosco hoje, ele quase não conseguiu entrar no paddock. Eles o notaram chegando, filmaram e depois o viram procurando o crachá. Não conseguiu encontrar. Agora, se você é um piloto de F1, provavelmente consegue entrar sem problemas, mas ele não é um piloto de F1, ele é um excelente jogador de tênis. No fim, um amigo emprestou o crachá para o Novak entrar, tendo que ir ao carro buscar o crachá do Novak. Bem, a Copa do Mundo começou e, com certeza, havia um clima de futebol no paddock neste fim de semana. Na quinta-feira, pediram para os pilotos chutarem uma bola de futebol em uma rede. A maioria deles só deu um toquinho. Não foi o caso do Kimi Antonelli, ele tomou distância, mandou um chute forte e o que exigiu alguns reparos nas travinhas. E hoje tivemos Carlos Sainz chegando com uma camisa de futebol e na quinta-feira Franco Colapinto fez o mesmo. Então, o que você achou da corrida de hoje? Você gostou? Gostei muito, a pista estava incrível e no parque fechado com o Lewis foi sensacional. Ele estava animado, acho que a F1 vai ficar satisfeita com o resultado. Tenho pouco mais a dizer agora, então agradeço àqueles que estão prestes a clicar no botão de inscrever-se para não perder mais do meu conteúdo. Ou pelo menos poderia clicar no botão de curtir. E para todas as minhas outras redes sociais, é aqui que você precisa olhar. No topo do site kimilman.com você encontra todos os meus livros de fotos, chapéus bucket, novidades e fotos autografadas ou não na loja. Obrigado por assistir, mantenha a paixão. Claro, foi um dia triste para Kimi, já que o carro dele não aguentou a corrida inteira, encerrando sua sequência de 5 vitórias.